Amém. Nós queremos saudar a amada igreja com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, querida? Sente-se. Em nome de Jesus. Com esse friozinho curitibano aí, diz que a melhor coisa é ficar encolhidinho. Queridos, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Josué, capítulo 1. Nós agora verdadeiramente estamos aí num tempo de transição. Na sexta-feira passada, antes de ontem, foi assinado lá o contrato de permuta. Então, estamos em transição. Estamos em mudança. É só o tempo certo, né, para que as coisas estejam acontecendo. E pensando nisso, eu queria compartilhar com você uma palavra, Josué 1, dos versos 1 até 13, diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para a possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te engrandecer, queremos te agradecer, queremos mais uma vez te honrar, Pai querido. Ó Deus, como nós expressamos aqui, ó Deus querido, através, ó Deus, dos cânticos, ó Deus, nós queremos continuar, ó Deus querido, manifestando a nossa graça, a nossa gratidão, o nosso louvor, Pai, a nossa adoração ao Senhor, Pai querido, porque o Senhor é presente e o Senhor, ó Deus, tem o controle e o comando de todas as coisas nas tuas mãos. Então, que o Senhor, ó Deus querido, coloque mesmo favoravelmente a tua mão, ó Deus querido, e nos encha, ó Deus, com teu Espírito Santo. Que nesta manhã, Pai, ó Deus querido, quando nós estamos reunidos aqui, agora temos a tua palavra, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre as nossas vidas. Eu preciso da unção do teu Espírito, meus irmãos e irmãs precisam dela também.
ó Deus, para que nós possamos falar, mas também para que possamos ouvir, Pai, e possamos responder, ó Deus, a Tua palavra. Então, ó Deus, nos oriente, ó Deus, quebra mesmo, Pai, toda barreira, quebra toda resistência de alma, ó Deus querido, toda resistência, ó Deus querido, no mundo espiritual seja quebrada, ó Deus querido, para que possamos ser edificados, encorajados, fortalecidos, ó Deus, abençoados pelo Senhor, ó Deus querido, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele começa o capítulo 3 dizendo assim: eu estou trazendo à memória coisas que vocês já conhecem, coisas que vocês já sabem, coisas que aqueles que têm a mente esclarecida já têm o entendimento. Ele diz: eu só estou fazendo lembrar, só estou trazendo a memória de novo, só estou colocando novamente para que vocês possam estar verdadeiramente edificados na palavra. Então eu queria nessa manhã compartilhar algo, né, que Deus gerou no meu coração desde sexta-feira para cá, como instruções do coração de Deus para um período de transição. Instruções do coração de Deus para um período de transição. E nós sabemos, querido, que começar de novo, uma reforma, uma mudança, né, sempre traz consigo muitos desafios, é verdade ou não? Quem já fez alguma reforma na vida aí? Né, é muito mais trabalhoso, né, do que começar do zero, né? Então, a gente sabe que é um grande desafio. E nesse tempo, querido, Deus tem colocado no meu coração algumas coisas que são importantes. Deus tem falado muito comigo, Deus tem me lembrado de algumas coisas ao coração. E como diz o Salmo 118, versículo 24, que declara que este é o dia que o Senhor fez, devemos nos regozijar e nos alegrar nele. E essa palavra, que esse é o dia que o Senhor fez, é uma palavra extremamente desafiadora, extremamente confrontadora com as nossas vidas. Se esse é um dia que Deus fez, e não haverá nenhum dia que não seja dia feito pelo Senhor, a primeira pergunta que nós deveríamos ter no coração é: qual o propósito que Deus tem? Se é Deus que fez, se é Deus que deu, qual o propósito dele? Eu não creio que Deus fez uma infinidade de dias, nos deu uma infinidade de dias, para que nós vivêssemos esses dias sem que o propósito de Deus fosse estabelecido nele, sem que o propósito do coração de Deus fosse estabelecido. Então, a pergunta principal é: qual o propósito desse dia? Qual o propósito de Deus a nos dar esse dia, ao nos dar esse dia? O Salmo 31, versículo 15 e 16, o salmista diz assim: nas tuas mãos estão os meus dias. Nas tuas mãos estão os meus dias. E ele diz assim: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Nas tuas mãos estão os meus dias. Faze então resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Há um outro versículo muito conhecido, principalmente das mulheres, que é o Salmo 90, versículo 12, né, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios, nos preparando para o grande dia do Senhor, o grande dia do Senhor. E aí, querido, eu pergunto para mim mesmo e para você também: quem deseja que seus dias sejam verdadeiramente dias do Senhor? Né? Quem deseja que os seus dias sejam, os propósitos de Deus sejam estabelecidos? Isso vale para nós e vale para toda a igreja nesse tempo de transição.
Quando nós olhamos o texto de Josué, querido, que nós lemos aqui, nós vemos um desafio, primeiro, de continuidade, né? Algumas coisas novas estavam acontecendo, mas o desafio era chegar na terra prometida, era um desafio de continuidade. Mas, ao mesmo tempo que Deus nos desafia para continuar caminhando, continuar avançando, é também um desafio de novos sonhos, é um desafio de novos propósitos, é um desafio de novos projetos para a vida de Josué e do povo de Deus. Eles tinham um alvo para alcançar, um propósito para ser conquistado, mas eles teriam que ouvir a direção de Deus a partir desse novo momento para que pudessem desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha para a vida deles. Eu entendo que Deus está concedendo para nós um desafio de continuidade, mas um desafio de novos sonhos, um desafio de novos propósitos, um desafio de novos projetos para as nossas vidas. E para que a gente seja bem-sucedido nesse tempo, a gente precisa observar algumas coisas que estão aqui no texto. Se você está com a sua Bíblia aí e deixou ela aberta aí, eu queria que você caminhasse comigo, olhando aí para o texto bíblico. A primeira coisa, querido, que nós encontramos aqui é o desafio, versículos 2 e 3, diz assim: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. É o desafio, querido, de ouvir e seguir as direções do coração de Deus. Quando eu olho para esse texto, querido, eu vejo passado, eu vejo presente e eu vejo futuro. Moisés é morto, passado. A gente tem no coração uma tendência de olhar para trás e muitas vezes se aprisionar pelo passado. Se o povo de Israel ficasse olhando para trás, olhando para Moisés, eles não conseguiriam avançar e não conseguiriam ouvir a direção de Deus. Então tem um propósito do coração de Deus, né? O texto revela para nós passado. Revela para nós presente. O Jordão era o presente, eles tinham que atravessar o rio. E não era uma tarefa simples, não era uma tarefa fácil, não era uma tarefa que não exigiria deles dedicação, esforço e consagração. Era o presente. E o nosso presente é um presente extremamente desafiador. Nós estamos lidando com tantas coisas, né? Não é só transição de lugar, é transição de um monte de coisas. Na verdade, a transição faz parte da vida humana. A gente nasce, passa da infância para a pré-adolescência, da pré-adolescência para a adolescência, da adolescência para a juventude, para a vida adulta, depois para a vida mais velha, né, e depois para a glória. Então, amém? Então, a gente está sempre lidando com a transição, a gente está sempre lidando, né, com os propósitos. E cada mudança é um desafio. Às vezes a criança não quer ir para a pré-adolescência, a pré-adolescência não quer ir para a adolescência não quer ir para a juventude não quer ir para a vida adulta, né? O solteiro não quer ir para a vida de casado, ou o casado tem uma luta aí presente, né? Porque tem cada mudança, cada fase, cada transição, traz consigo desafio e traz consigo mudança. Mudança de mente, mudança de atitude, mudança de postura, mudança, né, de encorajamento, porque eu vou ter que lidar com coisas novas. Eu vou ter que lidar com realidades novas. Eu vou ter que lidar com realidades que eu não sei lidar com elas adequadamente. É um aprendizado em cada momento, é um aprendizado em cada situação. Então, nós temos um Jordão para atravessar, e esse Jordão começa dentro de nós, né? Está presente nas nossas vidas. E tem futuro, né? O texto fala aqui que eles tinham que passar o Jordão,
né, tu e todo o povo para a terra que o Senhor havia preparado. Né? Não é uma caminhada sem rumo, não é uma caminhada sem destino, não é uma caminhada sem propósito, não são mudanças que acontecem nas nossas vidas sem que a gente esteja vislumbrando aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer para o nosso coração. Nós precisamos olhar, querido, para esse momento, que é o que acontece no mundo todo hoje. A gente está lidando com um monte de coisa que a gente não sabia lidar, que a gente está tentando aprender a lidar, que não sabemos lidar ainda, e a gente vê quantas coisas boas acontecem, mas quantas coisas ruins acontecem também em tempos de transição. Se a gente olhasse para a nossa nação e nós contemplássemos a nossa nação verdadeiramente focada no propósito de vencer a dificuldade que a gente tem, talvez a gente já tivesse vencido. Né? Então, o primeiro grande desafio do coração de Deus é que Deus sabe lidar com o passado, Deus sabe lidar com o presente, e Deus tem propósito bem claro para as nossas vidas aqui na frente. Amém? Eu preciso ouvir Deus. Eu preciso ouvir a direção do Senhor. O meu passado não foi feito para me aprisionar. O meu presente não é feito para me amedrontar. E o futuro é feito para que eu olhe com os olhos do coração de Deus e saiba para onde o Senhor está me levando. E Ele não está me mudando de lugar, Ele está me levando para a glória, em nome de Jesus. Amém, querido? Em nome de Jesus. E aí é importante a gente pensar quais as instruções que Deus tem gerado no nosso coração nesse tempo. A segunda coisa que eu encontro aqui como desafio, querido, está no versículo 5. É interessante, ele diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Eu não quero olhar para Moisés, eu quero olhar para a presença de Deus. Nós precisamos estar certos da presença de Deus, da presença de Deus. Há uma música do tempo, né, dos mais jovens aqui desse templo, né? Era uma música muito interessante, ela me veio agora aqui no coração, e um pedacinho da letra dizia assim: me falte água ou alimento. Eu não lembro exatamente da letra dela, mas ele vai falando que é possível a gente enfrentar, lidar com a falta de algumas coisas no dia a dia, mas ele declarava nessa música: só não me falte a presença do Senhor. Porque podemos ter falta de muitas coisas, mas se faltar a presença do Senhor, nos faltou tudo. E quando nós olhamos esse texto, querido, a presença de Deus está sendo colocada aqui para Josué de uma forma muito contundente, forte, presente. Ele está dizendo assim: a minha presença estará com você, a minha presença estará, né, agindo, a minha presença estará direcionando os seus passos, e isso é extremamente relevante para as nossas vidas, porque a presença de Deus é o que marca as nossas vidas. Quando nós olhamos o Salmo 139, né, um salmo tão conhecido de todo mundo, o salmo começa dizendo assim: para onde fugirei da tua face? Se eu subo no mais alto monte, se eu desço no mais profundo abismo, se eu mudo de local, se eu mudo daqui para lá, de lá para cá, ele diz assim: até nesses lugares todos o Senhor me encontra, o Senhor está presente. E aí ele diz assim: Deus me conhece, ainda quando eu era substância informe. Quando nem a minha mãe sabia da existência, da minha existência, o Senhor já estava lá, presente, agindo. Porque normalmente a mãe demora uns diazinhos para descobrir que está grávida. Mas Deus nunca é pego de surpresa. Ele promove o encontro do espermatozoide com o óvulo, e Ele está ali presente desde o encontro.
A presença de Deus está se manifestando, a presença de Deus é manifesta. E essa presença, ele está dizendo para Josué, essa presença é uma presença protetora, essa presença é uma presença provedora, essa presença é uma presença transformadora, essa presença é uma presença libertadora, essa presença é uma presença que age de uma forma poderosa, que vai tratando, que vai curando, que vai restaurando, que vai nos aperfeiçoando, para que nós possamos verdadeiramente viver de uma forma profunda todo o propósito de Deus aqui ou em qualquer outro lugar. A presença de Deus, nós precisamos estar certo dela. Né? Nós não podemos, como dizia Moisés, né, num momento da sua trajetória, Deus estava entristecido com a postura do povo, e Deus diz para Moisés, Moisés, eu vou providenciar um anjo para ir com você. Né? Eu vou providenciar um anjo para ir com você. Né? A minha presença vai se manifestar através desse anjo, mas eu não vou. Moisés se coloca diante de Deus e diz assim, Senhor, não me faça subir se o Senhor não for comigo. Não me faça sair se o Senhor não sair comigo. Né? E Deus fala assim, fica tranquilo, a minha presença estará contigo. A minha presença te acompanhará. Querido, tudo que nós precisamos é da presença, estar certo da presença do Senhor nas nossas vidas, porque as circunstâncias, elas não podem impedir a presença de Deus. As circunstâncias não podem impedir. E é isso que Deus está falando para Josué, como eu fui com Moisés, todas as circunstâncias, se nós olharmos a trajetória de Moisés, a gente vai perceber que tinha mais circunstâncias que poderiam impedir o trajeto do povo, que poderia, de alguma forma, impedir a presença de Deus, e ele diz assim, nenhuma delas impediu. Nenhuma delas impediu. Nenhuma circunstância, querido. Não é a sua luta pessoal, não é a sua luta familiar, não é a sua luta financeira, não é a sua luta na cidade que pode impedir a ação de Deus. A única coisa que pode impedir a ação de Deus é o pecado. Isaías 59 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, que os ouvidos do Senhor não estão fechados. Mas o pecado separa. Mas nenhuma circunstância pode impedir a presença de Deus, pode impedir o agir de Deus, o fluir de Deus. E nós precisamos caminhar certos da presença do Senhor. Amém, querido? Que o Senhor nos fortaleça com esta convicção de que a presença do Senhor está conosco. Esses dias que a gente estava lá no hospital com a Shirley, a gente teve alguns momentos assim de conversa, situação delicada, grave, mas eu dizia para a Shirley, falei assim, Shirley, nós temos uma aliança no Senhor. Né? Nós estamos juntos na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, na tribulação, em todo o tempo, nós estamos juntos. Né? E nós vamos vencer juntos, porque acima de tudo o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, nos fortalecendo e nos enchendo, né, de vida. A circunstância difícil não impediu o agir de Deus. A circunstância difícil não impediu o mover do Espírito Santo. E eu falei, enquanto Ele cura você, Ele cura todos nós. Né? Porque todo mundo vai sendo curado em qualquer situação, em qualquer dificuldade, em qualquer batalha que a gente vai atravessando juntos aí. Então a gente precisa estar certo da presença. Ouvir a direção de Deus e estar certo da presença do Senhor. Terceira coisa, nesse tempo, nós precisamos focar. Isso é muito importante, querido, nos recursos que Deus nos oferece. Focar nos recursos que Deus nos oferece. O versículo 6 e 7 diz assim: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente sê forte e muito corajoso, para
teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. O versículo 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Versículo 10. Diz assim: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, versículo 11, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para a possuirdes. Às vezes, querido, a gente sempre tem alguma coisa nas nossas mãos, verdade ou não? A gente tem um pouco de inteligência, a gente tem um pouco de sabedoria, a gente tem um pouco de recurso, a gente tem um pouco de um monte de coisa, né? E muitas vezes a gente caminha confiando no pouco de coisa que a gente tem, né? É verdade ou não? A gente acaba dependendo muito mais daquilo que a gente tem do que daquilo que Deus oferece para nós. E quando a gente olha esses versículos todos, Deus vai reafirmando no coração de Josué que ele precisaria caminhar focado naquilo que Deus estava oferecendo, naquilo que o Senhor estava colocando à disposição dele. E esse é um grande exercício, esse é um grande desafio para as nossas vidas. Porque muitas vezes, querido, enquanto o nosso pouco recurso não se esgota, a gente não desfruta daquilo que Deus oferece. E o desejo do coração de Deus, ele não precisa nos levar a um esgotamento para depois nos abençoar. Se nós entendermos que não é o nosso recurso que nos sustenta, mas aquilo que Deus oferece para nós, a gente se rende mais rapidamente. Quando a gente olha a história da viúva, né, que estava lá cercada, né, de problemas, de dificuldades, sendo ameaçada, seus filhos sendo ameaçados de serem vendidos como escravo para resolver um problema que estava instalado. O profeta chega e o chamado do profeta para ela diz assim: não dependa do recurso que você tem, consagre o pouco que você tem, consagre. Ele pergunta o que ela tinha, ela diz: não tenho nada, tenho uma botija de azeite. E o profeta fala assim: então coloca essa botija aí na minha mão, porque ela sozinha não resolve nada na sua vida, mas se ela estiver consagrada na minha mão, se torna um grande instrumento de provisão, um grande instrumento de milagre, um grande instrumento da manifestação do poder de Deus de uma forma extraordinária. O Antigo Testamento está cheio de histórias assim. O Novo Testamento também. Quando o apóstolo Paulo dá o testemunho da igreja da Macedônia, 2 Coríntios 8, ele diz assim, uma igreja extremamente pobre. E ele diz assim, mas a pobreza dela se transformou em grande riqueza para a expansão do reino. Uma igreja que implorava para não ser impedida de servir. Talvez o apóstolo Paulo, olhando para ela racionalmente, diz assim, essa igreja precisa de ajuda. Mas ele dizia assim, não, a gente quer ajudar. A gente quer se colocar nas mãos do Senhor. A gente quer oferecer. E aquilo pouco que eles tinham se transformou num grande milagre para a expansão do reino. Querido, em tempo de transição, nós não podemos colocar o nosso coração nos recursos nossos. Nós precisamos entender que quem tem o recurso que a igreja precisa, quem tem o recurso que as famílias precisam, quem tem a promessa, quem tem a direção, quem tem a instrução, quem tem o poder, quem tem a misericórdia, quem tem a autoridade, quem tem tudo que nós precisamos é o Senhor, e nós precisamos caminhar focado naquilo que Ele oferece para nós. Amém, querido? Quando a gente entende isso, o milagre se torna a nossa companhia. Quem quer ter milagres aí como companhia?
Então não dependa dos seus recursos, dependa dos recursos que Deus oferece. Agora, querido, é interessante que esses versículos que nós lemos aqui, no versículo 10 e 11, tem duas instruções que Deus dá para Josué. O versículo 10 diz que Josué chamou o povo, e o versículo 11, Josué diz assim: transforme-se, nós chamamos os líderes ali, os príncipes, e diz assim: transforme-se em encorajador do povo. Abençoe o povo, encoraje o povo, fortaleça o povo, fortaleça o povo. Por quê? Porque a gente lida com um monte de situações, querido, que às vezes desencorajam o povo. Se eu entendo que é do recurso de Deus que eu dependo, eu preciso encorajar as pessoas a dependerem desse mesmo recurso. Amém, querido? É um desafio muito grande. É como se ele dissesse assim: exercite aquilo que Jesus falou lá em João 16:31. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Alimente o povo com bom ânimo. Seja você um portador de bom ânimo e compartilhe bom ânimo com quem precisa receber bom ânimo. Em nome de Jesus. Já pensou se a nação inteira fizesse isso? Como é que nós estaríamos como nação? Porque recurso tem, tanto de Deus quanto humano. Amém? Então, entenda isso. Foque nos recursos que Deus oferece. Não há tarefa que Deus nos conceda que Ele não esteja provendo juntamente com ela os recursos para que a obra seja executada. Tudo que Deus coloca como desafio, querido, Ele está comprometido com aquilo. E Ele vai estar presente. Se nós estivermos focados na direção, se nós estivermos focados na presença, se nós estivermos nos movendo pelo recurso do Senhor, na dependência do Senhor, pode ter certeza que o Senhor estará conosco e fará tudo aquilo que é preciso. E a última coisa que eu queria compartilhar com você, versículo 8, diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu entendo que, acima de tudo, esse versículo é uma exortação que Jesus fez muitas vezes, no sentido de vigilância. De vigilância. Vigiar para estar de acordo com a vontade de Deus. Vigilância em relação a toda a direção que Deus traz ao nosso coração. E esse é um desafio diário, querido. Essa é uma revisão que a gente precisa fazer todos os dias. Porque o nosso coração é muito pronto para falar, muito pronto para ouvir nem tanto, né? Muito pronto para fazer, para realizar. E nessa prontidão do nosso coração, nem sempre a gente tem a disposição de parar para escutar aquilo que Deus está trazendo como direção e como instrução. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Efésios 5. Efésios 5. Efésios 5, versículo 15 até o 21. Efésios 5, dos versos 15 até o 21. O texto diz assim: portanto, vede prudentemente como andais. Vede
prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Palavra poderosa da parte de Deus. Ele diz: vede prudentemente como andais, não como tolos, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, será que os dias são maus mesmo? Às vezes a gente perde essa dimensão. Não é a palavra, e não é por causa das crises que estão acontecendo. A palavra fala que o mundo perece, jaz nas mãos do maligno. Se o mundo perece nas mãos do maligno, o que o mundo tem de bom para oferecer para nós? Nós precisamos ter o discernimento, precisamos ter o entendimento das coisas que vêm do mundo, que vêm muitas vezes mascarada, disfarçada, como Satanás sempre fez desde o tempo do jardim. Deus deu uma direção e ele tentou mudar aquela direção, mudou aquela direção, fez com que entrasse no coração do homem uma visão errada, meia verdade no coração de Adão e Eva, que fizeram com que perdessem o rumo, perdessem a direção. Então nós precisamos vigiar para ver qual palavra está direcionando os nossos passos. Atos 2, pode abrir lá. Atos 2, um pouquinho para trás, aí se você está em Efésios, capítulo 2, versículo 5, diz assim: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, somos medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. E aí vem algo tremendo. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, as grandezas de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, a cura de Deus, a restauração de Deus, a capacidade que Deus tem de fazer nova todas as coisas. E esse povo de todos, vindo de todos os lugares que ali estão reunidos, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, ouvindo a voz que veio do Senhor, manifesta através da vida daqueles que haviam sido experimentados nas suas próprias vidas o poder do Pentecoste, estão agora falando na língua materna de cada um daquela população as grandezas de Deus, as grandezas de Deus, o poder de Deus. Queridos, se nós estivermos vigilantes, a nossa linguagem será a mesma. O
que sairá da nossa boca é a revelação da grandeza de Deus. O que sairá do nosso procedimento será a revelação do poder de Deus. Será a manifestação da glória de Deus. E aí, com certeza, o povo ficará maravilhado. O povo ficará tocado. O povo será chacoalhado pelo poder do Senhor, porque o versículo seguinte diz assim: todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, fazendo a seguinte pergunta: que quer dizer isso? Será que isso aqui é só para aquele tempo? Será que Deus pode nos levantar da mesma maneira que onde quer que a gente passe, onde quer que a gente esteja, aqui ou na outra casa, a presença de Deus seja tão profunda em todos os aspectos da nossa vida, que as pessoas olhem e digam assim: meu Deus, o que quer dizer isso? O que significa isso? Porque aqui não tem pregação ainda, queridos. A pregação começa no versículo 14. A partir da pergunta deles, é que começa uma pregação. Começa uma liberação de palavra. O que tem até aqui é um mover de Deus. É uma unção derramada de Deus. É uma manifestação da presença de Deus, que vai quebrando as barreiras nos corações e vai preparando aqueles corações para receber a palavra. E como resultado disso, tem uma multidão convertida, uma multidão salva, uma multidão restaurada. Eu queria, querido, nessa manhã, nesse tempo de transição, mas não é só transição do prédio, é transição da nossa vida, é transição em todas as áreas das nossas vidas, é um mover de Deus para que a gente possa experimentar coisas maiores, extraordinárias da parte de Deus. E eu queria que você ficasse em pé um pouquinho. Eu queria que você, às vezes, querido, a gente passa a vida inteira prisioneiro, prisioneira do passado. Não era fácil para Josué substituir Moisés. Era um grande desafio. Um grande desafio. Mas quando Deus apresenta Moisés, Ele apresenta assim, Ele não apresenta como o grande líder. Ele apresenta assim: Moisés, meu servo. Moisés, meu servo, é morto. Querido, o desafio do coração de Deus é que você se levante. Com certeza todos nós temos marcas no passado. É impossível você vir de um mundo caído e não ter nenhuma feridinha lá de trás. As famílias foram constituídas em bases erradas, em sentimentos meramente humanos. E às vezes a gente fica carregando e não deixa Deus restaurar, não deixa Deus curar, não deixa Deus tratar. Deus conhece passado, Deus conhece presente, Deus sabe o desafio que está diante de mim. Deus conhece o desafio que está diante de você. E Deus sabe para onde Ele quer nos levar, que é o mais importante. Ele apenas te chama para escutar, para ouvir e seguir a direção dEle. Talvez o maior desafio é você colocar diante de Deus a sua vida e dizer assim: Deus, eu estou em transição. Nós estamos o tempo todo transicionando para uma etapa da outra. As famílias vêm, casam, aí vem filho, é uma transição. Os filhos crescem, é uma transição.
Os filhos escolhem uma profissão, casam, é outra transição, é mudança. Sempre tem mudança. E daqui a pouco os filhos apresentam os netos e os bisnetos e os tataranetos. A gente está sempre em transição. E Deus quer que a gente viva tudo isso na direção dEle, querido. Na orientação dEle. Amém, querido? Então diga para o Senhor: Deus, meu passado o Senhor já fez uma grande obra, o Senhor já me tirou de lá. Se não tirou, diga para o Senhor: é hoje, nessa manhã. É nessa manhã. Querido, esteja certo da presença de Deus. Esteja certo da presença do Senhor. Quando Jesus foi enviado como promessa, a palavra diz que Ele receberia um nome, e o nome dele seria Deus conosco. Emanuel, Deus presente. E o Evangelho de Mateus capítulo 28, o último versículo diz que Ele estaria conosco de vez em quando. Ele diz: eu estarei convosco todos os dias até que o propósito de Deus se cumpra. Até que possamos verdadeiramente estar onde Deus deseja que a gente esteja. Eu preciso estar certo da presença de Deus, da presença protetora, da presença provedora, da presença curadora, da presença transformadora, da presença que faz com que eu me torne filho. Você pode estar em luta, querido, mas a sua luta, se você está na presença de Deus, ela não pode impedir o agir de Deus. Deus está trabalhando, Deus está agindo. Nós precisamos dizer: Deus, eu quero entregar nessa manhã a minha botija de azeite. Ela não é suficiente para sustentar e resolver a minha vida. Eu quero entregar o meu trabalho, ele não é suficiente. Eu quero entregar a minha família, ela não é suficiente. Eu quero entregar todos os meus sentimentos nas tuas mãos, eles não são suficientes. E eu quero receber do Senhor, ó Deus, todo o recurso que me dá capacidade de vencer, que me dá capacidade de agir, que me dá capacidade de ser revestido de sabedoria, que me dá capacidade de discernir a malignidade do tempo presente. Eu quero, ó Deus querido, abrir mão dos meus recursos, consagrar todo o meu recurso nas tuas mãos e receber do Senhor os recursos que produzem vida. Foi os recursos de Deus, querido, que fez com que Ele olhasse para nós com misericórdia e enviasse o Filho dEle para que nós pudéssemos ter vida. Jesus não foi enviado por causa da nossa bondade, não foi enviado por causa da nossa especialidade. A palavra diz que nós éramos inimigos de Deus, distantes dEle. Foi o recurso de Deus que olhou para nós com misericórdia e falou: eu quero investir meu filho neles. Foram os recursos de Deus. E diga para o Senhor: Deus, eu quero me tornar um vigilante. Eu quero ser um homem, uma mulher que vigia, para que a minha vida, a minha postura esteja de acordo com a vontade do Senhor. Enquanto o ministério canta uma canção, querido, eu queria que você estivesse orando, conversando com Deus a respeito disso.
essa transição que Deus está propondo para nós não pode ser apenas geográfica, não pode ser apenas física, não pode ser apenas material. Tem um tempo você com Deus, enquanto o ministério canta uma canção, em nome de Jesus, e diga assim: Deus, eu também estou. Não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou lutar e colher. Cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer, Pai. Ó Deus querido, porque o Senhor nos propõe, Pai querido, ó Deus, uma renovação diária, porque o Senhor, Pai, nos chama a atenção a tempo e fora de tempo. Ó Deus querido, o Senhor sabe lidar, ó Deus querido, com o passado, o Senhor sabe lidar com os desafios presentes, e o Senhor sabe para onde o Senhor quer nos levar. Ó Deus, nós queremos consagrar, Pai, as nossas vidas, ó Deus, diante do Senhor, para que possamos, ó Deus querido, em qualquer tempo, em qualquer momento de transição em nossas vidas pessoais, familiares, ministeriais, ó Deus querido, profissional, que o Senhor esteja à frente, que o Senhor esteja agindo de uma forma poderosa nesse tempo de transição, ó Deus querido, também da tua igreja, ó Deus querido, suprindo,
levando a tua igreja a compreender, Pai querido, que ela tem o mais importante, e o mais importante é a tua presença, ó Deus querido, que nada falte, Pai querido, ó Deus, mas nunca, ó Deus querido, falte a tua presença, ó Deus, sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, que ela dependa, ó Deus, que nós possamos depender como família, como pessoa, como igreja, ó Deus querido, não de estruturas, mas dos recursos que o Senhor nos oferece, ó Deus querido, porque são os recursos do Senhor que produzem vida, que produzem cura, que produzem restauração, que produzem transformação, seja aqui ou em qualquer outro lugar, ó Deus, são os teus recursos, e dá-nos um espírito alerta, um espírito vigilante, ó Deus querido, que o nosso coração, que os nossos ouvidos sejam sensíveis à voz do teu Espírito, à voz do teu Espírito, ó Deus querido, e que possamos, em nome de Jesus, a tempo e fora de tempo, ó Deus querido, cheios do teu Espírito, falar das grandezas do Senhor, falar das grandezas do teu poder, falar daquele que pode todas as coisas, em todo tempo e em qualquer instante, no nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, eterno Deus, aleluia, aleluia Jesus, louvado seja o teu nome, Jesus, aleluia, aleluia Jesus, aleluia Jesus, aleluia Jesus, oh Deus, sim, oh Deus, aleluia Jesus, aleluia, 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 glória a Deus. E colher, cada dia vou viver, movendo em pé, cada dia vou viver, rompendo em fé, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Se você pode aplaudir o Senhor, querido, pelas riquezas da transição, diga: Deus, eu te louvo, te adoro, em nome de Jesus. Aplauda mesmo com toda a força do seu coração, no nome de Jesus, amém, amém. Estamos em transição, amém, querido, aleluia. Que o Senhor nos enche de graça, de sabedoria, de unção. Queridos, antes de nós